Ela foi uma voz de sabedoria numa cidade diferente, bem diferente daquela que vemos hoje. Estamos falando de Pissarras dos anos 40, quando Alcina de Oliveira veio de Itajaí para começar sua carreira de professora. Ela seria muito mais do que isso, uma mulher que desafiou os costumes, que alfabetizou gerações de pissarrenses e se tornou uma das pensadoras da cidade, preocupada com a cultura e com a memória coletiva. Foi secretária de Educação e vereadora, fundou uma associação de aposentados e, antes disso, o maior centro espírita da cidade. Ela deu exemplo de entrega e de preocupação social. Hoje, aos 98 anos, bastante fragilizada, vive em Gaspar sob cuidados médicos. Atualmente uma desconhecida pelas novas gerações, mas ela foi por muitas décadas uma das figuras mais populares e requisitadas aqui. Alcina de Oliveira Figueiredo abre esta série de entrevistas realizadas há uma década durante o período em que editei um caderno de entrevistas no Jornal do Comércio, de Balneário Pissarras. Olá, o meu nome é Luiz Garcia e você está no podcast Nossa Gente, uma iniciativa apoiada pelo edital Cultura em Casa, da Fundação Municipal de Cultura de Balneário Pissarras. Entrevistar Alcina foi uma viagem no tempo. Dona de uma memória prodigiosa, ela não contou apenas um pouco da sua vida, ela se mostra também uma testemunha da história do seu lugar. Um verdadeiro livro. Antes de começar a entrevista, vale observar que as entrevistas, esta e as demais desta série, não foram realizadas em ambientes controlados, em estúdio. Então, desejar as minhas desculpas pela qualidade do áudio em alguns momentos. Bem, mas eu comecei a nossa conversa perguntando a ela sobre como, no mundo em que a mulher era educada para ser dona de casa, ela teve um impulso tão precoce de buscar educação e perceber que isso faria toda a diferença em sua vida. Então, eu posso falar tudo o que eu quiser, né? Pode. É que eu sou de uma família muito pobre. Muito pobre, até um pouco desnivelada socialmente falando, né? E na minha casa, todo mundo era analfabeto. Meu pai sabia ler um pouquinho, né? A minha avó, a mãe dele, sabia ler um pouquinho. A minha mãe, o resto, as minhas duas irmãs que eu tinha eram analfabetas. E nunca foram para a escola. Ninguém na minha casa foi para a escola. E eu era mais moça e eu dizia para o meu pai, olha, eu quero ir para a escola. Isso eu tinha 6 anos e meio. Eu quero ir para a escola. Eu vou contar porque é interessante até para as crianças escutar. Aí meu pai dizia assim, não precisa. Naquela época de 1930, né, 29 e 30, a escola era uma coisa especulativa. Ia quem achava que os filhos tinham que aprender alguma coisa. Pobre não. Então, eu disse, eu quero ir para a escola. E ele dizia assim, para quê? Para lavar uma roupa, você vai lá no tanque, sua mãe lhe ensina, aí você lava. Para fazer uma comida, a mesma coisa, você não precisa ir para a escola. Você já sabe ler, não sabe? Eu digo, sei, porque a minha avó ensinava em casa para nós. Eu sei ler, eu já lia romance com 7 anos. Qualquer tipo de livro. Mas eu quero, papai, eu quero ter um documento escolar. Porque mais tarde eu não sei se eu vou precisar de um emprego e sem um documento escolar não se tem. Isso deixa para depois, não sei o que, não sei o que. E aí eu fiz 7 anos. E ninguém foi me botar na escola. Então um dia eu botei o vestidinho mais novo que eu tinha e fui me matricular numa escola. E fui para o Colégio São José, que era o mais rico da cidade. Né? Mas ninguém lá em casa sabia. Eu saí e fui. Cheguei lá, tinha 3 freiras. Tinha uma irmã velhinha que chamava-se Irmã Átila. Aí eu disse, eu vim me matricular na escola, que era a hora de matrícula, né? Aí ela disse assim, mas como? Tu não tens pai, não tens mãe? Não, eu tenho, mas eles não querem que a gente vá para a escola, mas eu quero ir para a escola.
Sim, mas tu sabes que esse colégio aqui é um colégio muito caro, paga 2.000 réis por mês, mensalmente, 2.000 réis mensalmente para estar aqui. E 2.000 réis para mim era uma fortuna, né? Eu disse, não, eu não tenho dinheiro, mas eu achei essa escola bonita e é aqui que eu quero estudar. Né? Aí a irmã Áquila, aquela bem velhinha, disse, pode matricular que eu pago a mensalidade dela. Eu pago. Aí me matricularam, arrumaram roupa com as mais riquinhas que tinha lá, roupa me deram para mim, roupa, sandália, tudo, porque eu não tinha nada, né? Aí foram fazer um teste comigo. Mas eu era expert em leitura, em escrita, em matemática, eu sabia tudo, né? Aí, nossa menina, a menina que já é para ir lá pelo 3º ano, pois ela sabe tudo. Mas não pode, a freira disse, uma tal de mala aí. Não pode, ela tem que passar pelo 1º ano, ela nunca estudou, nunca fez nada. Bom, eu sei que se engambelaram comigo, ou gostaram, sei lá. Eu era muito metida. Então, me matricularam e fui para a escola. Nunca tive problema nenhum com a escola. Toda a vida aquilo para mim era um passatempo, porque eu já sabia tudo, né? Mas tinha que pagar, né? Tinha que comprar um material escolar. O pagamento a irmã fazia. Eu me lembro que ela sabia que eu ia para a escola sem lanche. E ali em Itajaí, o Colégio São José, depois tinha uma casa que era a casa das freiras. E ela me chamava às 10 horas, quando saía o recreio, para me dar um lanche. E o lanche que ela me dava era uma fatia de pão de casa, a metade de uma fatia, com uma metadinha de ovo e uma folhinha de alface. Aquilo nunca me esqueci, porque era a coisa mais gostosa desse mundo, né? Tá bom. Isso nunca tive dificuldade com isso. Eu sabia, já estava pronta, né, praticamente. Mas eu era muito interessada, aprendi com elas a fazer crochê, a bordar. Aonde tinha alguma coisa para aprender, eu me enfiava. Eu ia. Quando eu fiz 9 anos, eu comecei a sentir a diferença do tratamento delas e meu. Como eu era uma menina pobre, né? Eu era tratada como pobre, muito normal, né? Mas para mim aquilo começou a mexer comigo. E eu disse, mas eu não preciso estar aqui. Eu vou me matricular numa escola pública. E aí, nesse ano, que terminou o 3º ano, eu fui para o Vitor Meirelles. Eu mesmo fui lá, me matriculei, tudo direitinho, né? Cheguei lá... Com 9 anos? Com 9 anos. Aí eu pensei, mas eu preciso ganhar a vida, né? Porque só não dá. Meu pai até não ganhava tão mal, mas ele era jogador inveterado. Eu estava... Não era responsável pela culpa da família. Aí eu comecei a pensar o que é que eu ia fazer. Primeiro eu limpava terreiro, empilhava lenha para as vizinhas, e elas me davam um caderno, me davam aquilo que eu precisava. Aí eu comecei a pensar, mas eu posso fazer diferente. Eu posso fazer o meu crochê, o meu bordado, aquilo que eu aprendi, e posso vender. E postei também uma aula particular. Com 9 anos, pedi para o meu pai fazer ele tinha uma lona, fazer um sobreirinho ali, e as crianças dos meus vizinhos, eu levava para ensinar o exercício que vinha para a tarefa. Quando a mãe não tinha tempo, eu ficava com eles, ajudava. Olha, nunca tive mais dificuldade de dinheiro, nunca mais. Sempre tinha, eles pagavam 500 reais por mês e todo mundo queria ir para lá. Todo mundo. Eu tinha um monte de alunos. E meu pai nunca precisou dar dinheiro mais para mim, nem a minha mãe, nem nada. E assim eu fui até me formar na complementar, né? Então a senhora começou a sua missão de professora com 9 anos. Com 9 anos. E eu era bem responsável.
Eu era bem, bem responsável mesmo. Porque primeiro que a minha vocação já era essa, né? Eu queria ser professora. E agora tive muitos problemas em casa. Porque meu pai não queria assinar meu boletim. Eu tirava notas, um tempo desse ainda tinha um aí que a Vicente levou, que era tudo 100, né? Naquele tempo era tudo 100. E ele dizia, eu não vou assinar essa porcaria. Eu não te mandei para a escola, foi porque tu quisesse, as tuas irmãs não foram, porque tu quisesse ser diferente. Eu era muito, muito, muito chateada em casa. Tinha a minha avó, a mãe da minha mãe, era uma avó italiana, ela dizia, ó, a professora está chegando. Aí eu ficava tão sentida, mas não podia fazer nada. Mas olha, me chamavam de tudo. Aí eu comecei a me aprimorar um pouquinho mais a falar melhor, porque eu gostava de ler, né? Então eu começava a me corrigir e queria corrigir eles também. Queria corrigir eles também. E eles não aceitavam, né? Viu que era prosa minha, né? Que eu queria bancar a prosa, né? Ah, meu Deus, tinha uma irmã mais velha mesmo, que eu apanhei muito dela por isso. E, bom, passou. Com 15 anos, quando eu fiz 15 anos que eu me formei, meu pai faleceu. E a gente ficou naquela, mas né, não deixou nada pra gente mesmo, né? E a minha mãe ficou também muito doente. A minha mãe, quando meu pai faleceu, eu tinha 15 anos, ela tinha 33 anos, que ela casou com 13. Então eu, que era a mais moça, as outras duas até já eram casadas, já tinham se casado, né? E eu, então, eu tinha que pelo menos ganhar algum dinheiro que eu pudesse pagar o aluguel da casa dela, que ela morava. E tinha um inspetor escolar, Gaspar da Costa Moraes, que ele me conhecia muito bem, até era meio vizinho nosso. Aí ele sabia como é que a gente estava e tudo. Aí um dia ele foi lá e disse, olha, eu posso arrumar uma escola para ti, se tu quiseres. Sei que tu quer ser professora. Eu disse, quero. Claro que eu quero. Então aí ele me nomeou para o Ribeirão do Bugre, lá em Lisboa. Naquele tempo era um Mato Grosso, né? Então aí eu fui lá para o Ribeirão do Bugre. Lá eu fiquei 6 meses na casa dos Guedas. Os meus alunos, como eu dava aula para terceiro e quarto ano, tinha uma professora de primeiro ano, os meus alunos eram tudo maior do que eu. Era tudo moço. Eu já era baixinha mesmo também, né? Era tudo moço. E um dia o inspetor escolar, depois de 6 meses, disse que ele foi lá fazer uma visita. Aí ele disse, não, eu vou te levar. Não pode ficar aqui. Aí ele me trouxe de volta. Aí vi 1940 era. Aí eu fui para Itajaí e lá o resto do 1940, foi em junho mais ou menos, eu só substituí professorado. Em 1941 eu fui nomeada para Gravatar. Para o Gravatar. Pois é, para quem não conhecia a Dona Alcina, como ela era chamada, já deu para ver como é uma mulher excepcional. Ela que chegou a Pissarras no começo dos anos 40. E foi a partir daí que continuamos a nossa conversa. Eu perguntei a ela como é que foi a reação das pessoas daquele lugarejo à sua chegada. Realmente, no princípio que eu cheguei aqui, não foi assim muito... Eles não me aceitaram muito bem. Porque além de eu ter 16 anos, eu sempre fui uma pessoa muito alegre. Já era um natural meu, né? Então eu era muito alegre, então me dava com Deus e todo mundo. Eu dava aula lá em Santo Antônio, aquela avenida ali, Getúlio Vargas, aquilo era um mato completo, cerrado. A gente passava por ali e saía lá no Porto Grande, que a gente chamava Porto Grande, ali naquela descida do Candeia Azul. Lá chamava-se Porto Grande. Então, a gente saía lá no Porto Grande para ir lá na Penha botar uma carta no correio. Porque o correio era na Penha. Muitas vezes, quando eu passava por aquela trilha, eu encontrava pescadores. Eu vinha com eles conversando perfeitamente. Por isso eles gostavam muito de mim, né? Porque eu não tinha esse problema.
Então comecei assim a eles a olharem para mim como aquela moça, aquela professorinha, como eles chamavam, que cada dia saía lá na praia com o pescador. E saía da onde? Do mato, né? Era tudo mato? Era tudo muito malicioso, né? Aí um dia uma senhora chamada Margaridinha me chamou, ela era uma velhinha, ela tinha 2 filhos, o Lídio e o... não me lembro do outro agora. E ela disse, olha, eu quero te chamar, quero te explicar para ti que como tu faz, que tu sai, vai lá fora, vai lá na praia, que tu passa esse mato todo, aí tu encontra esses pescadores, tu vais com eles papeando, conversando, né? Que o povo está falando mal de ti. Eu olhei para ela e disse, olha, falando mal, não estou fazendo nada de errado. Eu tinha uma consciência tão grande, eu tinha uma formação tão boa dentro de mim, que eu não admitia eu fazer nenhum mal, ou alguma coisa errada. Não admitia. Hoje em dia eu digo assim, já foi, devia ter feito. Não fiz, né? E eles vão aprender a gostar de mim. Eles vão aprender a gostar de mim pelo meu trabalho, pelo que fizer. Os alunos me adoravam. Eu até às 4h30, se era de tarde, eu dava aula, e das 4h30 em diante eu botava um pedaço de pau na mão de um aluno e ia brincar de boi. Brincar de quê? De boi. De boi? De boi brabo. O aluno era boi brabo e a gente corria, trepava naquelas árvores e tal. Era muito menina, né? E era muito levada também. Tá bom, foi indo. Quando chegou em junho, aí comecei a namorar o seu Arno. Pintou na minha frente, né? Nem era assim. Não era uma coisa que eu quisesse. Pintou, né? E aí, se namorar o seu Arno, e o seu Arno era filho do dono de Pissarras, né? E era o político mais importante da região toda. E eles não queriam. Eles não queriam nem saber de mim, né? Muitas poucas casas, quando a gente saía, ficavam espiando por trás da janela, né? E aí, o que é que ele fez? Tempo de guerra já, né? Esse litoral todo guardado por soldados, porque tinha aquela história daqueles navios que eles tinham afundado. E aí meu sogro lidou com os pauzinhos deles e me transferiu para Gravatal também. Para Gravatal, olha só. Aí o que o rapaz fazia? Botava a bicicleta nas costas para os soldados, porque esses soldados disseram que eles tinham uma bicicleta, requisitavam. E ele dava a volta aqui por trás dos morros, que nós chamávamos de Praia Alegre, isso tudo ali. E ele ia lá no Gravatal me ver. Aí deu mais certo ainda, porque a minha mãe não queria nem saber. Uma vez que ele foi na minha casa, ela saiu correndo atrás dele com o cabo de vassoura que ia dar na cabeça dele. E aí, eu acho que foi por isso que deu. Porque a coisa, quanto mais não permitida, mais querida, né? Pois é. Qual foi a sua principal dificuldade, assim, de adaptação à Pissarra? Não, eu sempre fui uma pessoa, isso já estava no meu natural. Eu sempre fui de muita aceitação das coisas. Então, se tivesse, bom, se não tivesse, enfim. Então, naquele tempo o açúcar era o açúcar grosso, né? Aquele açúcar mascavo, mais grosso, granulado, né? Não tinha luz elétrica. E lá eu tinha, né? Não tinha luz elétrica. O açúcar eu me incomodava muito com o açúcar. Não gostava. Mas me adaptei, né? E aqui eu fui morar ali no Sr. Adolfo Cabral, né? Já era uma casa mais... já com um jeito mais evoluído um pouquinho, né? Apesar de que a gente era muito subordinada a tudo, né? Era muito cheio de coisas naquela época, né? Mas eu fiz amizade com todo mundo. O pessoal começou a gostar de mim.
começaram a me convidar para cá, para lá, né? Para ir nos casamentos, nas festas, para testemunho de casamento, para a madrinha, como o teu avô fez, né? Que me convidou para a madrinha daquela menina, né? E dormi muitas vezes lá na casa do Ricardo, meu Deus do céu, como quando eu estava meio aborrecida, eu era lá caliosa que eu ia me acalentar. Né? Eu captei, não foi bem assim uma simpatia, eu captei assim uma familiaridade com eles. Eu fiquei como se fosse da família. Se eu estava com fome, lá no seu Adolfo Cabral não tinha na hora certa ou nada, eu ia lá na Liosa, assava um peixinho, fazia qualquer coisa, eu comia lá com eles. Tudo bem, pronto, acabou, sabe? Então, eu me adaptei muito às famílias, e as famílias se adaptaram muito a mim, né? Ali tinha a dona Neném, que era a mãe da Ivanilda, a mulher do Jaime Vieira, tinha aquela que é mãe do Miro ali, que é do Castório, né? Depois eu fui nomeada, de lá a escola saiu, de lá onde estava, que era quase perto onde o Cossani tinha um engenho, ela veio para cá, para Santo Antônio, que é hoje a escola Adolfo Cabral, né? Ali, eu fiquei ali, quando foi no fim do... enfim, foram passando os anos. E acabei casando com o seu Arno, tive 1 ano e 7 meses, 7 meses de namoro e 1 ano de noivado, e casamos. Fizemos um casamento direitinho, certinho, porque levamos de opinião fazer uma coisa certa. Porque o Arno era tido como o homem mais vagabundo desse mundo, né? E ele queria, naquela época, ele queria provar, porque o objetivo dele era casar comigo, né? Então, e daí depois casei, tive filhos. Aí eu já estava lá no Gravatar, fiquei lá no Gravatar, no tempo da guerra, quando eles me transferiram, né? Os soldados lá gostavam muito de mim, porque eu fazia muita campanha para eles, saía com os alunos, juntar metal, juntar alumínio, juntar tudo quanto era coisa, para eles fazer bala, né? E eu até nem sabia, quando eu me aposentei, que eu fui ver a folha de trabalho pró-guerra que eu tinha feito. Eu nem sabia, né? E, enfim, aí de lá vim para cá, me casei, fui outra vez para o Gravatar. Fui morar na escola do Gravatar. Aí morei lá 2 anos. Né? Aí já estava casada, morava lá. E de lá eu saí e fui, em 44, eu fui nomeada para os Machados. Trabalhei lá até 45 eu vim para Pissarras outra vez, e aí fiquei o resto do tempo, né? Pois a gente sabe que nessa época Pissarras era um lugar bem diferente do que é hoje. Bem, né? Havia as lagoas, a foz do rio Pissarras, por exemplo, né? Quais foram, assim, na sua opinião, as principais mudanças, assim, na cidade, nesses que chamam a atenção da senhora? Como isso mudou? Uhum. Na realidade, não foi bem as lagoas que modificaram Pissarras. Quem modificou a Pissarras foram os veranistas. Os veranistas que quando eu cheguei aqui, em 1940, não tinha veranista. Tinha só os Valcine ali, né? Que os Valcine é que vieram primeiro e os Chimitilin ali. Piazeira lá mais para cima. Como é que é? Chimitilin. Chimitilin. E depois os Piazeira, lá em cima. Eram essas 3 casinhas de madeira, muito bonitinhas, muito bem feitinhas, que depois fizeram de material. E a praia, a barra lá, nas lagoas, elas se modificavam todos os dias.
todos os dias que você fosse lá, ela tinha uma geografia nova. Corria um córrego lá por trás, né? E tinha as duas lagoas, que eram intercaladas por um pedaço de terra, eram rasas, e por sinal que não eram assim tão limpas não, né? E a gente ia muito tirar tarioga, né? Tinha muita possibilidade de molusco. Tinha bastante tipo de molusco lá, né? Agora, o que mudou bastante, Pissarra, foi a Scania, quando veio para cá, que tiveram que abrir a Avenida Getúlio Vargas. Modificou bastante a cidade, que era chamada Rua Getúlio Vargas, né? Eu até tenho um retrato aí, só não sei onde que está, da Rua Getúlio Vargas, com os bois e as coisas do Tuque Evangelista, tudo pastando ali na beira da estrada. Era uma estrada pior do que uma vicinal, porque era muito... Depois que então começou a vir os prefeitos, né, que passou para município, então aí passou para avenida, aí a Scania veio, modificou bastante a Scania, com a Scania, né? Foi a primeira empresa, assim. Eu acho que sim. A Tigre, que fez aquele lazer lá, né, que também modificou bem lá o norte, e a Scania ali, que era um ponto de comércio, né? E foi assim, aparecendo essas coisas. Mas o veranista é que foi a principal força, porque os terrenos de praia aqui em Pissarras não tinham valor nenhum, porque não dava mandioca nem nada, né? Não dava para planta. Então era muito desvalorizado. Tanto é que a maior parte da população de Pissarras morava no interior, né? Porque eles queriam um lugar onde eles pudessem plantar, né? Então, aquela parte do norte mesmo ali, uma referência da parte norte que fez foi o Hotel Candeias 1 ali também. Ali também foi uma referência, que deu uma ênfase, né, para virem turistas, porque o turista é uma coisa, o veranista é outra. O veranista vem cá, vê um terreno, compra e faz uma casa para morar no verão, né? E o turista não, ele vem, aluga num hotel, uma casa, qualquer coisa, tantos dias e vai embora. Às vezes nem retorna, né? Mas mesmo assim eles deixaram uma coisa muito grande em Pissarras. Os veranistas, principalmente, em primeiro lugar, depois os turistas. Eles modificaram o sistema vivencial do pissarrense. Porque, no princípio, o pissarrense nem amizade com eles eu fazia. Assim, parece que eles eram uma raça diferente, né? A única, não quer dizer a única, mas a mais acessível era a minha casa, por incrível que pareça. Porque eu toda a vida fui muito acessível a essas coisas, né? E a escola que a gente fez um movimento grande de recenseamento e passou de escola isolada para a escola reunida, que aí já começou a acrescentar as classes, acrescentar o professorado, a gente começou a criar outras coisas lá dentro. Então, automaticamente essas coisas, se não mudaram, mas pelo menos deram chance para que mudasse mais tarde. E as lagoas, aquele que era prefeito de Joinville, com o Beduschi, que não morava ainda aqui, mas eles fizeram um conchavo. O Beduschi tinha empreiteira, Falgatir. E o homem, então, tratava dos loteamentos, essas coisas a mais. Então, o que é que aconteceu? O primeiro que eles vieram falar foi com o João Santos. Mas o João Santos ficou meio medroso, meio tal, mas o Aurélio veio e topou.
o grande, que eles não falam no Aurélio, porque o Aurélio é socialista de Pissarras, porque o Aurélio era da política deles, da UDN. Né? Então, bom, mas como foi a coisa muito abafada, eles praticamente enterraram à noite. O Bidus que trazia o material, né? E as lagoas eram terra da noite. Houve algum protesto, alguma coisa? Não houve. Eu ia muito, eu tenho algumas fotos, porque eu ia de noite com a maquinazinha que eu tinha bater fotografia. E o Luiz Teles, naquela época, pintou umas 3 ou 4 telas, se procurar por aí tu vais encontrar, com prédios, casas, a água entrando dentro. Era em protesto por causa das lagoas que estavam fechando. Que a água, a ideia era que a água que as lagoas retinham ia sobrar tudo para o oceano e ia vir. Como todo dia tinha uma geografia nova nas lagoas, aquele monte de areia que vinha e fazia aqueles contornos novos e levava água para o córrego e tal, não ia ter mais. Uhum. Então, a ideia que ia voltar para cima da praia. E foi o que aconteceu. Aí veio um tal essa parte eu não sei muito bem, porque eu não quis me era um do exército, ou da marinha, era um cara meio lá das alturas, que veio aí e fez um conchavo com o pessoal e tal, fizeram aquele espigão lá de pedra. Porque aquilo ali tudo era área de marinha, né? Então, a marinha tinha que, de alguma forma, a marinha permitiu isso ele também. tomou uma atitude até para abafar um pouco essas coisas que estavam acontecendo, que tinha os que falavam. Mas aqui em Pissarras toda a vida foi assim. Toda a vida se falou nas coisas, toda a vida foi dita as coisas, mas nada assumido e nada provado. Porque aquilo ali a gente imagina que deveria servir para a coletividade. Né? É uma coisa que pertencia a todos. Claro. E foi aterrado e virou coisa particular, né? Porque, claro, virou cidade ali. Foi vendido tudo, foi loteado, foi vendido, foi tudo. Um dia eu disse para o seu Fogarty, porque eu me dava muito com o seu Fogarty. Apesar de ele ter sido um homem que fez isso aí, que eu não sei, porque como ponto turístico ali, seria fabuloso fazer alguma coisa. Né? Agora, como utilidade, só se limpassem, né, e cuidassem, que também não era cuidado. Ali era um motel. Saíam da praia e iam direto para as lagoas. Agora, geralmente a gente associa o progresso a coisas boas, né? Mas o progresso também tem seus efeitos colaterais. Perde-se alguma coisa com o progresso também. Na sua opinião, o que se perdeu com o progresso aqui em Pissarras? Olha, na verdade, na parte de cultura, você sabe que a cultura ela tem as suas faces, né? Tem a cultura que você, hoje em dia, é uma pessoa formada, tem um conceito de cultura que pode transmitir a outras pessoas que não sabem nem onde você vai transmitir, né? É uma cultura vasta, que cresce. Por mais que você não queira, cresce. Que aquilo que você escreve, que você fala, que você diz, como jornalista, ela tem um crescimento. Embora às vezes você não tome tanto conhecimento daquilo, mas vai ter um conhecimento. E tem a cultura regional, né? Que é essa cultura que a gente chama de jeca, né? Essa cultura que a gente chama de antigamente era assim, né? Falava-se assim, ou cantava-se assim, que hoje está acabando. Quase não se conhece mais, né? E que é uma cultura que isso sim eu achava que a gente devia deixar assim alguma coisa escrita, né? Porque a cultura agora, apesar
de ser moderno, apesar de estar fazendo muito bem, eu acho que evoluiu bastante para a liberdade das pessoas, para a liberação das pessoas, mas aquele sentido afetivo que tinha antigamente de um namoro, de um batizado, qualquer coisa. Hoje você convida uma pessoa para batizar o seu filho, é aquilo só e acabou, vai lá, batiza. Antigamente não, era toda uma história. Deixa eu te contar da tua, da filha da Liota. Maria? Da Maria. Me convidaram. Então eu tinha que levar o chiado. Chiado. O chiado. O que era o chiado? O chiado era uma cesta ou qualquer coisa, eu levava para a mãe da criança um pão de casa ou um doce, uma garrafa de vinho e alguma fruta. Podia ser banana, qualquer coisa, porque aqui não tinha as outras né, como tem hoje. E para a criança era uns 6 cortes de fazenda para fazer os lençóizinhos, para fazer a coisa, os casaquinhos, tá? E um belíssimo vestido, pronto, que era todo enfeitado, para a criança vestir no dia do batizado. Olha, ganhar um afilhado não era muito fácil. A gente, quando ganhava um afilhado, eles diziam que a casa caía. Porque era, entende? Só que a gente era muito bem recebido, os pais da criança faziam um belo de um almoço. A senhora deve ter tido muitos afilhados, ou não? Eu tive 8 afilhados aqui. De menina, só aquela. O resto era tudo rapaz. Ainda tem o Hilton, que é vivo, né? O Aldomário já faleceu, né? E outros que saíram daqui, que eu também não me visitaram mais, né? Ainda tem aquele lá do Paulo Sicandim, como é aquele de vez em quando ele... Tem muitas coisas então que estão se perdendo, né? Não, já praticamente estão perdidas, né? Ratoeira. Porque esse folclorezinho, que é festinha de folclore, que eles fazem aí na escola, o boi de mamão, o pau da fita, isso não é nem 1% de tudo que tinha. Porque antigamente o folclore, como hoje é o punk power, né? Como hoje tem a sociedade ali que tem as bandinhas que vão lá tocar, são tudo coisas assim programadas, diferente. Naquele tempo não tinha, era um fulano com uma gaita, né? Era um outro com violão, um outro com pandeiro, ou uma viola, era aquilo que tinha. E com aquilo se fazia as festas, e as festas eram organizadas bem diferentes. Por exemplo, ali na Conceição, que naquela época chamava-se Catinga da Porca, ela era também chamava-se o Rela, né? Era a parte do Rela. Então aquilo tinha muito morro por fora, e ali fazia aquele baixio, né? E ali era chamado o buraco também. Ali tinha muita festa. Festa de batizado, domingueirinha, essas coisas que a gente ia. E ali a música era essa. Era isso que eles levavam, as coisinhas, né? E as ratoeiras, né? Porque era a hora de se tirar, como os outros, de se tirar... Tem uma palavra especial, mas não me lembro. Tirar tema das coisas que fofocavam lá fora, que não tinham coragem de dizer à frente, e aí diziam dentro da ratoeira no verso. Aí, porque não, né? E se brigasse, tinha muita gente para pastar. Então, né? Era assim, né? Por exemplo, uma ocasião, fizemos um batizado. Era um batizado. E o meu marido gostava muito dessas coisas. Então, nessas coisinhas assim, a gente ia, também eram conhecidos dele, tal, a gente ia. E lá no tal do buraco, nós fomos um batizado, né? E lá tinha uma senhora chamada Dona Rosa, que era uma italiana muito bonita.
italiana bem rosada, gorda, gorda era bonita, né? E tal. E tinha um cara, porque tinha os maliciosos, né? Tinha os sem vergonha, sempre tinha, né? E o cara andava assim meio assediando ela, né? Mas até era engraçado porque os maridos faziam que não viu, tá? Porque elas tinham confiança nas mulheres, né? Deles. E aí o cara fez a ratoeira e o cara entrou na roda. Aí ele pegou, cantou. Nesse lugar tem um jardim com flores perfumadas, mas nada tão bonito que nem a Dona Rosa. Né? Aí a Dona Rosa não contou tempo. Ele saiu, ela entrou. Me chamasse de Rosa, Rosa do Jardim Florido. Eu sou Rosa, mas não sou tua, sou Rosa do meu marido. E era essas coisas, sabe? E aquilo engambelava, a gente ficava até de noite naquilo, sabe? Era um exercício de criatividade mesmo. Não, porque é coisa da hora, né? Foi? Lá tinha uma moça que era meio namoradeira e ela tinha um namoradinho e o namorado deu um anelzinho para ela e ela deixou do namorado, deu um fora nele, se dava muito fora, os moços, né? Deu um fora nele com o outro. Aí ela entrou na ratoeira e o outro andava, o que tinha levado fora estava pé da vida. Então aí ela entrou e cantou para tirar sarro, como ele dizia dele, né? Disse, meu anel de 3 pedrinhas por aqui quem tem só eu. Vou amar a quem me ama e desprezar a quem me deu. Aí ele entrou na roda e disse, teu anel de 3 pedrinhos o meu dinheiro custou, mas de beijos e abraços teu corpo já pagou. Aí brigaram, né? Aí acudiram, tal, tira para cá, tira para lá. Aí a dona da festa, que tinha batizado o filho, levantou e disse, eu não quero briga na minha festa. O meu filho está batizado, né? Viva o meu marido Vicente. E viva a gente do buraco e viva o buraco da gente. Era tudo assim, porque também se fazia para rir, para brincar, para desmanchar a má impressão, né? Claro. Então isso aí era de monte, a gente fazia de monte, né? Como a senhora se lembra aí dessas coisas, né? Não esqueço nada. Ah, não, se tiver que ficar uma tarde inteira dizendo isso aí, eu tenho de monte. Bem, como vocês já puderam perceber, a Dona Alcina é uma pessoa cheia de histórias para contar. E eu me recordo nas muitas vezes que conversamos, essa não foi a única entrevista que eu fiz, além de outras conversas informais, sempre foi muito prazeroso ouvi-la contar as histórias, as suas pessoais, mas também as histórias da cidade. E uma curiosidade que sempre tive foi entender o motivo que levou à emancipação de Pissarras, do município de Penha. Apenas praticamente alguns anos, 5 anos após a emancipação de Penha, do município de Itajaí. E foi aí que eu perguntei para ela se ela conseguia entender como é que foi esse processo que levou à emancipação, enfim, essa separação entre as duas cidades tão próximas, tão conurbadas. Mesmo naquela época já havia, né, uma integração entre os dois locais. Pissarras, só lembrando, era distrito, né, de Penha, mas apesar dessa proximidade tão grande, houve essa emancipação de Balneário Pissarras. E eu quis entender isso, e foi isso que eu perguntei a ela. Por que o movimento de emancipação ganhou força? É que sempre a Penha e Pissarras, elas sempre foram um pouco rivais, sabe? Sempre houve uma rivalidade entre os penheiros e os pissarrenses, né? Tudo em futebol. Tudo. Era mais ou menos a mesma rivalidade que existe hoje entre Penha e Armação? Olha, isso aí, a Penha e a Armação, eu até acho que é uma questão de... Porque a Armação é que achava que podia ser o município. Uhum. E no fim foi a Penha que foi o município. Então a Armação ficou mexida com isso aí, né?
E até hoje tem, mas como a Armação é o maior distrito de Penha, eles não vão perder assim tão fácil. E Pissarras foi um golpe, porque Pissarras, em 58, a Penha emancipou-se. Foi 58? Foi 58. Foi 58. E Pissarras foi 63. Então teve uma distância. E como a Penha que era o município, mas tinha vereadores que eram eleitos por Pissarras. Tinha Osório Correia, tinha Antônio Martins Teves, tinha o Suflaite, tinha uma corriola aí e esses andavam só espreitando onde tivesse uma brechinha para eles fazerem isso. Até que deu lá, eu não sei muito bem como agora, no momento assim, como é que aconteceu, que ficou meio fragilizado lá o município de Penha. E numa dessas reuniões, que os vereadores de Penha, por causa de desentendimento, não foram, os de Pissarras aproveitaram e lançaram a lei e fizeram por unanimidade. Foi assim. E como eles tinham um deputado a favor deles, que era o Loyola, né? Tinha o outro... Eles viviam lá na minha casa porque queria que me candidatasse na época, né? Mas eu não... Na época eu tinha um marido que mandava em mim, né? Não deixava. Então, acho que foi mais uma questão política mesmo, não foi até questão de porque podiam mais, ou tinham mais isso, aqui, porque tem gera em torno disso um número de habitantes e tudo mais. Bem, a senhora acompanhou muitas histórias assim, né, do poder em Pissarras. Qual delas assim a senhora podia contar? Olha, para te falar a verdade, eu fui convidada pelo primeiro prefeito eleito, que foi João Santos, para cuidar do Mobral, para ser coordenadora a nível de município. E eu fiquei 10 anos no Mobral. O Mobral era um movimento de voluntários. Então, eu fiquei 10 anos no Mobral. Briguei muito pelo Mobral. Pissarras foi o único município de Santa Catarina que erradicou o analfabetismo. Eu briguei até com o presidente do Mobral lá em cima, o Simons. Até com ele eu briguei, né? Porque eu escrevia, né? Naquele tempo eu era jornalista, né? Também perdeu-se tudo, que pena. Então eu brigava num dia e no outro dia eu lascava nos jornais, né? Então a gente nesses 10 anos passou o João Santos e passou o Aurélio, né? Passou o Aurélio. Com o João Santos eu pude trabalhar. Com o Aurélio eu fiquei só 2 anos. Fui lá, meu filho deu. Por quê? Não, porque contigo não dá para trabalhar. Tu é um cabeça dura, tu sabe aquela pessoa que não quer gastar um coisinha para comprar um... naquele tempo foi ele que fez aquele delineamento da Avenida Getúlio Vargas. Vamos plantar, Aurélio? Aquele meio fio que tu fez lá, Aurélio, planta, porque aí eu já cuidava do turismo junto, aí eu já cuidava do esporte junto, tudo eles me enfiavam para fazer, né? Então, vamos comprar flores, alguma coisa, flor permanente, flor que você planta com umas aléias, essas coisas que fiquem. Mas não dá, porque não sei o quê, é muito dinheiro. Rapaz, assim tu não vai progredir, não se faz nada sem dinheiro, né? Quantas vezes eu botei até do meu bolso aí nas coisas, porque eles não davam. Então, tá bom. Aí eu disse, não trabalhe mais comigo. Não trabalhe, quando eu digo não, é não. Aí eu saí. Fiquei 2 anos fora. Aí nesse inteirinho, esses 2 anos, entrou o Cossani. A primeira coisa que o Cossani foi ele me buscar lá em casa, né? Só que aí eu fui, não como uma funcionária voluntária, como eu era do Mobral. Eu fui como uma funcionária
nomeada pela prefeitura para ser a coordenadora a nível de educação no município, que era a primeira também. Aqui a gente encontrou aquilo tudo bagunçado lá, né? Inclusive tinha aquelas coisas daquele ginásio que não sei. Aquilo eu botei tudo em ordem, as professoras não recebiam triênio, nada. Eu fiquei, então, eu trabalhei na prefeitura 10 anos com o Mobral e 14 anos com os prefeitos. Aí como funcionário. Então aí nesse inteirinho a gente criou muita coisa. Na gestão do Corsani, de 1980 até 1986, que houve aquele esticamento da gestão, nós fizemos 80 e poucos cursos aqui. Foi a época de estender a cultura mesmo. Eu trouxe para cá o Senac, quer dizer, eu trouxe modo de dizer, o Aurélio não, o Corsani, tudo, mas o Corsani, ele foi assim, eu entrava no gabinete e dizia, meu Deus, o que será que essa velha vem propor hoje? Né? Mas ele não deixava de fazer o que eu... Então, o prefeito que mais me ajudou, mais trabalhou, e com o detalhe de que a esposa dele foi a única primeira dama desse lugar que trabalhou. Que se fronhou, que foi, para todo lugar que eu ia, ela queria ir junto, e ajudava, e pedia, e fazia acontecer. Foi a dona Erna. Dona Erna foi uma segunda prefeita. Foi. Ela cutucava mais. Às vezes ela estava lá na casa dela, lá em cima, fritando peixe, e alguém me avisava, olha, lá em Jaraguá do Sul, a tal firma está dando roupa para as creches. Eu ia lá, às vezes ela deixava o peixe que ela estava fritando na frigideira, e ele mandava o carro e nós ia para lá buscar. Tudo que... Uma vez ganhei tanto sapato ali do Cídio Sandri, que fizemos uma boutique de sapatos vendendo a R$1 para as creches, né? Tudo. A gente trabalhou muito, 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 criou muita coisa. Para mim, foi o tempo áureo de Pissarra, foi aquele que impulsionou. Aquele tempo impulsionou. Depois veio o seu Nelson Boldin, mas aí com o Nelson Boldin, eu já fui no tempo que eu fui vereadora, e aí eu já briguei, já não gostei do jeito como eles se comportavam e já caí fora. Porque... Pois a senhora exerceu a vereança por algum tempo, né? 3 meses. Como é que foram esses 3 meses? Foi bom, porque eu fui muito, muito bem tratada por eles, mas tinha um problema, porque eu só fui vereadora, porque não é que eu me elegi vereadora, eu fui aquela que fica depois do vereador. Suplente. Era suplente do Neves. E o Neves morreu. Então aí eles me chamaram para preencher a vaga. Mas só que tinha uma briga, uma briga de partido do PSDB com o PMDB, porque eles tinham um conchavo, que era o Arthurzinho, que era o candidato deles. E começaram a brigar os dois partidos, que o PMDB queria que eu ficasse e o outro queria que o Arthurzinho ficasse. E como eu já estava cheia, eu não queria mesmo, eu disse, olha, pode botar o Arthurzinho. Pode, porque eu já vou pedir a minha demissão. Isso aqui. Já pedi a minha renúncia. E renunciei. Só, né? Porque também eu via o Bento Tolentino e outros tinham um projeto, eles iam lá por trás das bombas, falar com o Nelson Boldin, fazer o convênio para aí todo mundo, aquele lá, assinar para passar, e era uma coisa que eu via que estava errado, não gostava, não era bom, entendeu? E eu não ia entrar naquela. Não gostou da maneira como era feita a política, né? A política era muito, muito de conchavo, muito de interesses, muito não, o município era o último que eles pensavam. E como a minha campanha tinha sido feita em cima de fazer o povo trabalhar junto conosco na Câmara, por exemplo, eu morava na rua
João de Deus. Então, quando tivesse alguma coisa para fazer para a rua João de Deus, eu convocaria todos os que morassem lá e nós todos iríamos fazer esse projeto. Assinava-se embaixo, não aceitava. Mas tive duas partes que eu fiz que eu gostei. Porque havia os vereadores que eram formados. E tinha os vereadores como Binhote, que não era formado, como outros que não eram formados. Então havia um pouco caso muito grande. Porque se foi esse projeto, foi esse vereador que botou, porque a frase está errada, porque falta isso, falta aquilo. E vinham criticando. Aí um dia eu pedi para falar lá na tribuna, tinha que pedir. Aí eu disse, olha, eu sei que eu não vou ficar, eu sei que eu vou renunciar, porque esse não é a minha praia, mas quero dizer uma coisa para vocês. Preste atenção, porque a maioria dos vereadores formados são meus alunos. Né? Eu quero dizer uma coisa para vocês. Não, esses meninos que são formados aqui, tá? Que fazem essas críticas aí, esses tititi que diminuem os outros, não pense que foi os canudos deles que botaram eles aqui, não. Não foi. Foi a mesma fatia de povo que confiou neles, ou era familiares, ou era isso, ou eram transfamiliares, que botaram eles aqui. Porque como esses outros aí que vieram da lavoura, vieram da pescaria, também eles tiveram o mesmo tipo de povo que acreditou neles e votou neles. Então não existe primazia porque fulano era formado. Ainda não existe, devia existir, mas não existe. Senão aqui não tinha ninguém que não fosse formado. Não é? Depois, logo vimos o Lula ir para lá, que nem Canudo também não tinha, né? Foi um comprovante, né? E não deixou de fazer o que tinha de fazer. Mesmo com uma vida tão ativa, tão envolvida com a comunidade, eu quis saber de Dona Alcina se havia ainda algo que ela lamentava não ter feito, ou que ela ainda quisesse fazer, como se já não fosse o bastante. Mas mesmo assim, eu quis fazer essa provocação. O que eu me reporto com algum pesar foi justo de não ter criado uma associação artística que ele faz, com os poetas, com os escritores, com aqueles... porque eu até tentei uma época que a gente fazia uma exposição em Camboriú, e eu fazia parte da educação, eu tentei fazer uma cooperativa. Não, eu tentei tudo. Eu tentei fazer uma cooperativa artesanal e tudo. Eu tinha projetado uns biombos redondos com parques onde as pessoas pudessem expor no verão. Ia ficar muito lindo. Nessa parte do turismo, eu lutei muito. Houve uma ocasião que o governo federal deu polos culturais para municípios e eu ganhei o 5º lugar para Pissarras. Um que saiu é aquele que está em Balneário Camboriú. Lá. O outro que saiu está em Lages. Lages é que ficou conosco, porque eu fiz tudo. Tinha que ter 5 engenheiros, 5 advogados, 5 imobiliários, 5 era um total desse tamanho, eu arrumei tudo. O prefeito Cossani entusiasmou-se, desapropriou terra, que era lá onde as delegacias, aquelas coisas lá da tudo, desapropriou aqueles terrenos todos. Nós íamos ter ali uma área de lazer para festa, exposições, coisa para... Porque eles falavam muito, criticavam muito esse turismo farofeiro. Então nós queríamos pôr os ônibus tudo num lugar. Fazer um lugar onde as mães pudessem dar um banho no seu filho, onde tivesse uma área sanitária. Tanto que quando saiu
quando foi trabalhado aquela parte para fazer o projeto da cidade, tem um nome especial, né? Eu fui convidada, eu fui uma das convidadas para ir lá. E veio uma arquiteta e mais umas autoridades, e foi um mês inteiro de reuniões. E nessas reuniões eu não disse uma palavra, a ladeira começou. Lá estavam os imobiliários, os hoteleiros, os advogados, todo mundo que de alguma forma representava alguma coisa que pudesse dar uma ideia de como ia se fazer isso, esse projeto. Aí a arquiteta que foi na minha casa, fez o fundamento dela todo, com as minhas coisas, morou comigo, foi lá. Ela disse, Dona Alcina, um dia ela disse, mandou todo mundo parar, ficar quieto. Que a Dona Alcina fale. Afinal de contas, ela foi convidada como uma professora mais velha daqui do lugar e tudo, que viu o lugar crescer. Eu disse, minha filha, como é que eu vou falar? O que é que eu vou dizer? Quando esses senhores que estão todos aqui, que são gente até de mais cultura do que eu, só falam em prédios, porque dizem que um prédio é um bairro. Só que nesse bairro deles vai ter não sei quantas pessoas que defecam, que urinam, que sujam a casa, que tem que sair esse lixo para algum lugar. E que este lixo, da forma como eles estão projetando, vai sair tudo no nosso rio. Vai acabar com o nosso rio Pissarras. Então, os habitantes ribeirinhos que já fazem a sua sujeira por lá, vai ser fichinha perto do que vai daqui da cidade. Quando na nossa praia não tem um sanitário público, como é que eu vou falar numa cidade que não tem um sanitário público? Que se eu quiser ir no banheiro, estando na praia, eu tenho que ir dentro num comércio qualquer e ainda comprar alguma coisa para poder aproveitar o sanitário. Quando é que eu vou falar alguma coisa, quando naquele tempo, nessa praia, não tem um lixeiro personificado? O lixeiro ainda é a praia. A privada ainda é o mar. A privada do turista que vem aqui, a privada do veranista que vem aqui, é o mar. Então, como é que eu vou ter condições de falar alguma coisa? De sugestionar alguma coisa? Bom, eu posso não ser muito sabida nem muito inteligente, mas isso aí é o mínimo. Né? O dia que eles fizerem um projeto criando um bom e limpo sanitário na praia, que eu conheço aqui, casinha que tinha naquela época, que saiu isso aí, que o dono da pastelaria tinha uma cadeira furada, com a lata embaixo, e ali era o sanitário dele, e aí ele fritava o pastel aqui do lado. Já pensaste nisso, Luiz? Algum dia tu tivesse ideia do que seja uma coisa dessa? Então, enquanto existe isso, enquanto existem essas particularidades tão belas, eu acho que para sair um prédio aí, eles teriam que ver primeiro todas essas coisinhas poucas aí. Né? Então a Dona Alcina não fala nada. Pelo menos não digo bobagem. Né? E continua assim até hoje, né? Tiraram as casinhas da praia e tiveram tudo, mas quer dizer, quando tem uma festa, como tinha aquelas coisaradas que os prefeitos resolveram fazer lá no fim da praia, eles botavam aquelas privadas móveis, que Deus que me perdoe. Não dá coragem. Então, agora dizem que tem um plano diretor, né? E o plano diretor criou alguma coisa já nessa cidade. Eles cuidam de aparecer com essas coisas aí por cima, disso, aquilo, mas o imo da coisa não faz.
Agora começaram a fazer uns esgotozinhos, mas se tu percorrer aí, tu vai ver, é muito valo a céu aberto ainda. Mas não é. Não é uma coisa justificada, não é uma coisa planejada, não é uma coisa bem feita. Não, tem muita coisa que resolver. Mas eu queria voltar à pergunta que é se a senhora se arrepende de não ter feito alguma coisa. A senhora fez tanta coisa, então a senhora ficou algo assim por fazer? Ah, ficou muita coisa. A senhora queria ter feito? É que eu queria ter feito. Esse conjunto, esse bloco de lazer e de limpeza e de tudo foi né? Que a gente foi até... Porque depois que estava tudo pronto, ia ter onde a gente bota os carros, né? Estacionamento. Um estacionamento para carros, ia ter um estacionamento para ônibus, ia ter uma casa onde pudesse se servir refeições rápidas, mais barato, que era da prefeitura, quer dizer, a prefeitura botava um fulano lá para cuidar né? E lugar onde pudesse trocar uma roupa numa criança, né? Se eles, um lugar onde eles pudessem até tomar um banho de chuveiro, qualquer coisa parecida, e onde tivesse um ambiente natural com plantas exóticas, com coisa onde os alunos pudessem estudar até botânica, com outras com animais, onde pudessem estudar a zoologia, né? Eu queria muito que tivesse, isso até eu queria fazer particularmente, mas nunca pude, né? Um lugar onde a gente fosse um centro de pesquisa histórico, onde o aluno sentasse e pudesse tirar as coisas que tivessem por ali, com acompanhamento, e fazer... porque o que eles têm deturpado, essa história de Pissarra... Um dia meu filho telefonou para mim, tão bravo de Blumenau, que aquele jornal de lá, qual é o... Santa. Tinha publicado uma história sobre o Alexandre Antônio de Figueiredo, dizendo que ele tinha afundado aí no Mar de Armação, e fizeram do homem um caramuru. Quanto a história dele é bem distinta, né? Deixou conteúdo para a história dele. Foram 3 portugueses ricos, e com mais uns amigos espanhóis, assim como hoje eles fazem um rally, gente rica que vai para o mato fazer um rally, vai se esculhambar todo, mas vai ter um gosto. Eles faziam viagem, como hoje eles não querem fazer viagem para a Lua, para tudo. Eles faziam viagens, eles eram gente rica, e para eles eram aventuras. É uma história muito bonita do homem. Aí veio, um irmão dele ficou em Pernambuco, outro irmão ficou no Rio de Janeiro, e ele veio para cá porque ele queria ver a história das baleias. Chegou na Armação, encontrou um patrício lá, tinha uma filha muito bonita, se apaixonou pela filha, voltou para Portugal, deu satisfação ao pai dele, pegou a herança dele e veio para cá, morar aqui, casar com ela, pronto. É uma história muito bonita. Por que deturpar, né? E saiu... Sabe, inventa, né? Como é? Não sei de onde que eles arranjaram aqui. E, dona Alcina, 87 anos... Com a graça de Deus. Foi. Quais são as principais lições que esses 87 anos de vida lhe dão? Não, eu toda a vida fui assim... A minha vida inteirinha foi em função dos meus filhos e em função da minha profissão, que era professorado, porque eu sempre quis ser professora e toda a vida gostei muito de ser professora, né? E a minha parte espiritual, que eu conservo muito, né? Não sou de alardear, não sou de... Né? Não, aliás, não somos, né? Mas estou esperando, eu não me preocupo em saber se é hoje ou amanhã ou depois que eu vou desencarnar. Não quero nem saber. Só sei de uma coisa,
que a hora que eu desencarnar, o meu corpo eles têm que enterrar. E aí o meu espírito, Deus sabe o que vai fazer com ele. Né? É isso mesmo, dona Alcina. E se for verdade que a gente planta o que colhe e que existe vida após a vida, a senhora vai estar muito bem na vida futura. Eu tenho certeza. Este foi o podcast Nossa Gente, uma iniciativa apoiada pelo edital Cultura em Casa da Fundação Municipal de Cultura de Balneário Pissarras. Obrigado a você que ficou comigo até aqui, conhecendo um pouco da história dessa mulher extraordinária. Não deixe de acompanhar as próximas entrevistas desta série. Até mais!